E aí, estrategistas do reino, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui então agora analisando uma das ferramentas que eu mais uso, que é o Google Trends. O Google Trends é fantástico e não sei como tem empresas, né, que ainda não acessam, ou tem pessoas que não acessam isso para tomada de decisões. Só que uma coisa é você acessar e olhar ele de uma maneira com os olhos padrão, né, padrões. Você está assim, você está apenas olhando, vendo que são tendências, o que muita gente de marketing faz, né? Muito profissional que grava aí vídeos todos os dias, grava pessoal do marketing digital, influencer, né? São as pessoas que mais vão ali, acessam e bebem do Google Trends. Eles vão lá, olham quais são as coisas mais buscadas daquele dia, ou até 7 dias, eles conseguem trazer isso até 7 dias. Você mexe ali na ferramenta, ela te traz, é muito intuitiva, muito fácil, é só digitar googletrends.com, entrar e ela vai te trazendo informações de tudo que está acontecendo, tudo que está sendo buscado no mundo, no Brasil e no mundo. Então as pessoas vão lá, olham, pô, estão falando do Zequinha, e eu vou fazer um vídeo então sobre o Zequinha, porque isso tem mais chance de viralizar, né? Então, se as pessoas já estão buscando um vídeo do Zequinha e você coloca lá o nome Zequinha faz não sei o quê, ou a sua interpretação do que o Zequinha está fazendo, a sua chance do seu vídeo viralizar é maior. E o Google Trends é a grande ferramenta. Como te disse, dentro da cultura de inovação 360, você já sabe que a gente tem aquela matriz ICP, que é justamente a parte onde a gente bebe das Big Techs. Né? Se as Big Techs estão fazendo isso, se as Big Techs consideram essa uma das ferramentas mais úteis que você poderia ter, então você tem que entender por que, que todo mundo está olhando ali. E a gente olha para as Big Techs. Então, analise esse vídeo de uma maneira estratégica, não passiva, mas ativa. Olhe os dados. Então você vai lá, você olha os dados. Esses aqui são os dados mais buscados do Brasil das últimas 24 horas. Futebol, Vasco da Gama em Nova Iguaçu, Sampaio Correia, enquete do Big Brother. Então você começa a ver a cultura de uma nação. Né? Você tem um produto que você quer exportar para algum país, você quer entender mais daquele país, vá e olhe o Google Trends daquele país. Tem quase todos os países listados aí. Onde está aquele Brasil ali em cima, você troca pelo país que você quiser. Você vai começar a entender o que, que essas pessoas buscam. Entendendo o que elas buscam, você vê se o seu produto tem aquela cultura, se encaixa ali. Né? Você vai falar de alguma coisa, você vai criar um canal para aquele país, você vai viajar para aquele país, você quer entender um pouco mais a cultura, o que, que as pessoas realmente pensam, olhe pelo Google Trends. A lente do Google Trends é uma lente humana, sem filtro. Por que, que é importante? Por que, que é uma pesquisa diferente? Quando você tem uma pesquisa que tem o filtro, exemplo, você faz uma pesquisa onde você tem um entrevistador, essa pessoa ela influencia na resposta, isso é comprovado. Quando você tem algum tipo de pesquisa que tem algum tipo de pergunta, isso já influencia a mente da pessoa, porque a pessoa ela não pensa só na resposta, ela pensa no que a pessoa quer obter com aquela pergunta, então ela não devolve espontaneamente, isso tira um pouco da verdade. Já o Google Trends é a verdade nua e crua, é o que as pessoas estão buscando, é o que as pessoas querem, por isso que na matriz ICP, onde a gente tem lá o I, né, que é a informação, que é a base de todo o poder das Big Techs, por isso que elas crescem tanto, porque elas têm mais informação e elas tratam bem esse BI. Isso aqui é um Business Intelligence. O que eu estou trazendo para vocês são estratégias de olhar ferramentas que estão disponíveis para você alavancar seus negócios. Né? Eu uso muito para entender setores, entender demandas, fazer vídeos, transformar isso em comunicação, para aplicar nas palestras, para trazer para a cultura de inovação 360. E vocês têm que colocar isso. Estrategistas do reino, vocês que são estrategistas, estão buscando de se diferenciar, bebam do Google Trends. Então, analisando aqui o cenário, o Brasil, você vê isso. E se você ampliar um pouco esse cenário, a gente vai, e a terceira tela sobre isso, a gente vê o que muda. Né? O que muda em 7 dias continua tendo um pouco de buscas diferenciadas, mas a gente volta para os mesmos problemas. Mas vamos lá, eu quero falar com você agora da busca de finanças. Então, a gente olha o Brasil e fala assim, o que as pessoas estão buscando no setor de finanças? Você pode ali definir em finanças, saúde, entretenimento, tem várias categorias, o que é muito legal. Você pega justamente a categoria que você está inserido. Vamos lá. Mas uma coisa é você olhar a categoria e falar assim, pô, legal, mas olha estrategicamente. Né? O que o país? O país está preocupado com Bolsa Família, com o IFESP, com o IPTU de Goiânia, com Corinthians e com Bitcoin. Esse é o cenário das maiores buscas do Brasil
em finanças. Então você olha para um país desse, qualquer país que estiver de fora olhando para o Brasil, vai falar, caramba, tem muita gente que depende do auxílio do governo. Caramba, tem muita gente preocupada com o valor de IPTU, impostos. Tem muita gente preocupada com o time de futebol e Bitcoin. Né? Tem algumas pessoas aí, estamos falando de um pouco mais de 1.000 pessoas nas últimas 16 horas buscando sobre Bitcoin. Aí a gente vai, vamos fazer um corte de 7 dias do Brasil, focado então em business and finance. Né? A gente vai lá e vê que a preocupação do Brasil lá em primeiro lugar, FGC. Pô, esse país deu algum problema. Tem mais de 20.000 pessoas, subiu 400% o FGC, a busca pelo Fundo Garantidor de Crédito. Né? Se você não sabe o que aquela sigla quer dizer, você entra lá no Google também e pergunta o que quer dizer FGC. E você vai ter a resposta, é Fundo Garantidor de Crédito. Isso aponta que aquele país quebrou algo, quebrou um banco, está todo mundo correndo atrás. O que está acontecendo? Claro, é o caso do Banco Master levando a tendência de busca. As pessoas estão preocupadas, os milhões, milhares de investidores ali preocupados quem que vai pagar essa conta desse desvio todo, desse rombo todo que aconteceu. Né? E de novo, você vai lá para baixo, calendário do Bolsa Família. A EG, que também está envolvida com o Banco Master. O IPTU de Goiânia continua aí, caramba, e Goiânia, você está ficando famosa porque você deve ter subido muito o IPTU. Então, você é investidor, você está querendo comprar imóvel, você está querendo investir em imóveis. Você vai investir na área de Goiânia, onde está todo mundo preocupado com o IPTU, você vai pela tendência. Isso é estrategista, olha para frente. Mas mais legal do que isso é você se comparar com outros países. Vamos ver uma cultura um pouco mais desenvolvida, onde a gente tem um país onde as finanças estão mais desenvolvidas. Então a gente vai agora para os Estados Unidos. Você vai lá em cima, numa das setinhas, você muda o país. Pô, quero saber o que os Estados Unidos está procurando. E tá lá, em primeiro lugar, Martin Luther King Day, ou MLK Day, ou seja, deve ser um feriado americano, né? Hoje deve ser o dia deles, está todo mundo buscando sobre o Martin Luther King. É interessante conhecer a história dele, que é maravilhosa, mas, por exemplo, você está programando uma viagem, você já sabe que nessa data é feriado. Você já sabe que nessa data as suas vão estar cheias, vai ter festividades, vai ter shows aéreos, vai ter memoriais abertos, vão ter discursos em praça pública, ou seja, você já sabe, é legal, estratégia até para a sua viagem. Né? Aí você vê o Brandon Bain, e é muito legal você começar a ler os nomes, entender, é um jogador, é um especialista, bom, isso aqui é modo geral. Então as pessoas também buscam times de futebol, eles também estão interessados em esportes, mas estão um pouco interessados na cultura local. Vamos para o business dele, ver se é diferente. Né? Aí quando você vai para business, você começa a ver um pouco de diferença nos Estados Unidos. Eles estão preocupados, por exemplo, na Concentra, né? Ou seja, já estão preocupados com ações, com empresas, com o que está acontecendo, quais são as regulações, né? Estão preocupados com a NASA, com o lançamento de foguetes, o que isso interfere, também com Crypto News, querem saber, né? A Binance e Crypto News são empresas de criptomoeda, ou seja, a cripto também está muito ativa lá, com Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, né? Querem saber por que ele está aí em voga de novo, o que ele está trazendo de dicas, ou seja, o setor financeiro deles parece um setor mais maduro. Do que, analisando as tendências, você fala assim, bom, se eu não conhecesse esses países, eu estou chegando aqui agora, eu sou um extraterrestre, estou chegando na Terra agora, quero analisar onde eu investiria meu dinheiro, e esse país me parece ser mais maduro. Então você vai entendendo que um país está um pouco mais pronto do que o outro para receber seu capital. Esse tipo de análise é feito por investidores no mundo inteiro. Por isso que eles recebem mais, porque as pessoas também estão ligadas àquilo, eles estão mais preparados para isso. Né? Aí vamos mudar de país aqui, vamos para a Inglaterra. Né? Pô, a Inglaterra tem a Blue Monday. Aí você pô, eu não sei o que é Blue Monday. Pô, vou lá, eu olho, é um feriado, é um dia de liquidação, como é a Black Friday aqui. Você vai lá, se específico, você começa a ver que tem também os seus dias de feriado, seus dias de busca. Isso aqui é a busca geral da Inglaterra, não é de investimento. Tá? Lá em cima está All Trends. All Trends é o que eu estou buscando, né? Tudo. Você tem aí o Spain Train Crash, que é notícia no mundo inteiro, né? Do trem que descarrilhou na Espanha, você vê que aqui nem tanto. Você vê o Valentino, que já é uma coisa ligada à moda, você já vê também futebol, enfim, você tem uma cultura um pouco mais
não tão polarizada, não tão focada no futebol, como você viu ali no Brasil. Não estão buscando só beber de um tipo de formação. E no Brasil você viu lá, Big Brother só foi quebrado, futebol só foi quebrado pelo Big Brother, essa busca. Aqui tem algumas coisas que parece que esse país tem um pouco mais de cultura. Né? Mesmo, vamos supor que você não saiba, parece que esse país tem um pouco mais de cultura. Porque onde que está a pegadinha também das pesquisas, também outra pegadinha no mundo, que é a pegadinha do jornalismo. O jornalismo já mostrou que ele não é parcial, já mostrou que você não pode acreditar nele. Então aquela matéria que está ali estampando a capa, às vezes ela tem um viés político sim, de te levar a construir a sua opinião. E você não está afim. Né? Você está afim de saber o que está acontecendo de verdade naquele lugar, naquele país. Você não quer que um analista de direita ou de esquerda, com algum tipo de viés, traga informação sobre a Áustria. Você quer saber mais sobre a Áustria? Vai no Google Trends, dá uma olhada, ver o que está acontecendo ali, porque isso é o que as pessoas buscam, o que as pessoas estão interessadas. Se elas estão, está todo mundo pesquisando como apagar incêndio, né, você sabe que aquele país está pegando fogo. Né? Se está todo mundo buscando como construir uma bomba atômica em casa, você sabe que aquele país está sendo atacado. Né? Está todo mundo como procurar um abrigo, como construir um abrigo antiatômico, aquele país está, ou como matar rato, você sabe que aquele país está sendo infestado. E às vezes não está noticiado no jornal isso, tá? Isso é preocupante, tá? E aí você tem também um outro tipo de tendências, as finanças na Inglaterra, né? Vamos ver as finanças na Inglaterra, o que eles estão preocupados? Estão preocupados com a Asda, que é empresa, investimento, né? Com a Bitcoin, com a Starlink, empresas, né? Eles estão preocupados com o preço das ações, ou seja, você mostra que é um país maduro. E a Inglaterra é muito interessante, principalmente na área de investimentos, porque se você entende um pouco de legislação sobre investimentos, é o país mais preparado, um dos países, umas leis mais fantásticas do mundo para você investir. Então, você investir na Inglaterra é fantástico. Né, através da Inglaterra, porque esses fundos, inclusive alguns dos melhores gestores do mundo de fundos de investimento, estão na Inglaterra. Isso mostra maturidade de um setor. É um setor antigo, bancos antigos, né, e pessoas com mentalidades antigas de proteção do seu capital, bancos espalhados, bancos que investem no mundo inteiro através de Londres. Então é importante você ver essas tendências. Né? Aí você falava, mas você só está analisando Inglaterra, Londres e outros países. Eu quero alguma coisa aqui perto, mais próximo do Brasil. Vamos falar da Argentina. E a Argentina teve uma grande mudança recentemente. Mudou radicalmente o seu governo e isso afeta também a cultura da população. Quando você vê uma cultura geral, você está vendo ali Real Sociedad, Lanús, Boca Juniors, você está vendo que eles são muito fãs de futebol. Então, aparentemente já era, a gente já sabia como brasileiro que está muito próximo que eles são fãs de futebol. Mas uma pessoa que está indo viajar, ou está indo conhecer alguém na Argentina, quer agradar, já sabe que se levar uma camisa da Argentina vai agradar, porque as pessoas buscam, as pessoas querem isso. Então é interessante a gente ter essa conexão. Né? Entender, dar uma olhada no Google Trends. Mas vamos olhar as finanças da Argentina, se ela tem alguma coisa de diferente com o Brasil. Vamos de novo olhar estrategicamente, né? E aí quando você vai para lá, você vê já um pouco diferente. Você já começa a olhar, tem sim as preocupações com o que está acontecendo no município, tem os preços fixos se estão subindo, se estão descendo. Uma loja ou uma pessoa pode ter confusão se é o nome de uma pessoa ou uma loja. Zara Sierra tem pessoas com esse nome, mas também nome de lojas de uma região. Mas você vai lá principalmente no Michael Burry. E se você não sabe quem é o Michael Burry, foi o cara que previu a crise de 2008 e ele ganhou US$ 1 bilhão com a crise de 2008 apostando contra o subprime dos investimentos em home, em real estate, né? E ele apostou contra, previu e ganhou até US$ 1 bilhão, até filme, é lendário esse cara lá. E ele volta à voga agora porque ele está contra as IAs, ele está apostando contra as IAs. Então é importante você ver que um país aqui do lado já tem uma cultura para investimentos, onde as pessoas buscam mais pessoas estratégicas, buscam mais saber o que esse cara está falando. Eu quero. Né, imagina qual que é a sequência. Aquele cara na Argentina,
ele vai lá, ele entende que o Michael Burry está falando e ele toma uma atitude de investir contra a IA, ou seja, uma sequência, a informação leva a uma sequência, então me parece que a Argentina está apostando com o Michael Burry e o Brasil está apostando com as bets. É isso que a gente tá vendo como cenário, olhando no macro. Então amanhã a gente vê uma Argentina crescendo mais e um Brasil indo para o buraco, olhando pela trends. Né, olhando o que isso está, como que é a cultura, o que está acontecendo. Né? Se eu tenho pessoas mais politizadas, mais ligadas a pessoas estratégicas, procurando Warren Buffett, procurando Michael Burry, procurando investidores, procurando tendências de alta, de bolsa, me parece que aquele país está mais maduro, está crescendo melhor, está investindo melhor. Então, olhem estrategicamente. Isso vocês podem brincar em todos os setores. É muito divertido se você tem um olhar estratégico, um olhar analítico, comparando países, comparando setores, comparando investimentos, comparando buscas sobre cores, sobre diversão, sobre entretenimento. Eu quero saber o que aquele país mais assiste. Estou interessado em mudar para lá. Você está querendo mudar para um país pô, eu tô triste no Brasil, quero mudar para um país, mas você vai ver que todos os filmes buscados naquele país são drama. Então você sabe que é um país, provavelmente é um país onde tem pouca insolação, onde você vai ficar triste, onde as pessoas são depressivas, as pessoas só assistem drama, ninguém vê filmes de aventura, comédia, romance, enfim. São decisões para a sua vida, decisões para a sua empresa. Eu quero contratar pessoas de outro país, eu quero que minha programação seja desenvolvida em outro país, eu quero entender a cultura daquele país, porque eu quero me relacionar. Eu quero ter uma. Eu ouvi falar que os programadores do Paquistão são maravilhosos, os programadores da Índia são maravilhosos, mas eu quero entender mais da cultura deles, porque eu vou contratar essas pessoas, vou me relacionar com elas. Google Trends é estratégico para tendência de compra, tendência de consumo. Vejam, antes do setor, melhor do que análises filtradas, porque não tem uma interação com algum tipo de pessoa que está te trazendo aquilo mastigado. Isso aqui é informação nua e crua, onde você passa a ser o analista, você passa a ser o interlocutor das mensagens, é você que tem que ter o olhar estratégico. Treine seu olho para ter um olhar estratégico sobre o Google Trends. Comece o seu dia olhando o Google Trends. É melhor do que começar olhando o jornal. O jornal é um filtro, o Google Trends é a verdade. Abra o Google Trends antes de abrir o jornal, porque você vai saber o que está interessando as pessoas de verdade, tá? E aquilo vai te direcionar os seus olhos para tomar atitudes melhores. Eu tenho o costume de abrir o Google Trends na primeira abertura do computador do dia, já abro no Google Trends, já quero saber o que está acontecendo, Brasil, mundo, alguns lugares, e vou começando a balizar minhas decisões, tá bom? Essa está dentro do Cultura de Inovação 360. Curta, comente, compartilhe, mande esse vídeo para estrategistas, amigos, pessoas que precisam crescer, desenvolver, aprender a usar as ferramentas, porque tem muitas. Big Techs dão ouro para vocês crescerem. Isso aqui é ouro. Olha o que as Big Techs fazem. Elas são o norte, tá bom? Não é porque elas estão para cima só porque elas são o norte, mas elas são o norte dos próximos 10, 15, 20 anos. Dificilmente alguém vai tirar a liderança delas do setor, porque elas têm muita informação, muito poder, então vai ser difícil tirar, e elas fecharam a ponta do C com a criatividade, conhecimento, a transformação da informação em coisas que vão ficar ali dentro mesmo, vai ser difícil ter portas abertas, brechas para alguém derrubar elas, mas acontece, o imponderável acontece, mas a gente acredita que não, tá bom? Curta, comente, compartilhe.